Tudo bem, pessoal? Mais uma vez de volta aqui para a gente continuar essa nossa etapa importante, esse nosso trabalho de concluirmos esses princípios de conversão eletromecânica de energia. O assunto de hoje requer uma atenção muito grande, é o complemento daquela sequência que a gente já vem comentando em alguns módulos anteriores: indutância dinâmica, tensão rotacional ou tensão de velocidade, as equações de Kirchhoff aplicada à máquina real e o conjugado eletromagnético na sua essência, tá certo? Faremos algumas comparações, faremos alguns relatos no sentido de tornar o assunto mais palatável, mais compreensível, porque ele requer muita atenção. Nós vamos partir do conceito clássico de conjugado, chegar numa equação, eu diria, alicerçada na ciência, no conceito, na filosofia da definição e do teorema e do postulado, e daí migrar para uma equação mais real, eu diria uma equação mais ligada ao protótipo do equipamento construído, onde é claro que na lei talvez não tenhamos a possibilidade no laboratório, com condições ajustadas, de encontrar constantes construtivas relativas ao projeto executivo da máquina, coisa que vai acontecer com a equação clássica convencional usada de maneira mais geral para as interpretações, até mesmo para alguns tipos de diagramas fasoriais, tá certo? Então requer muita atenção e relativizar as questões do ponto de vista dessa conversão eletromecânica, perfeito? Muito bem, vamos começar essa etapa, esse módulo, chamando atenção para o seguinte: 3 nomes que significam a mesma coisa, quais sejam conjugado eletromagnético, torque ou momento de força. Representam o mesmo conceito, a mesma ideia, a mesma grandeza, a mesma identidade. Falar aqui momento de uma força, ou torque, ou conjugado eletromagnético, estou falando da mesma coisa, tá bom? Resgatando o final do módulo anterior, por definição, o que seria conjugado eletromagnético, senão a derivada primeira da energia potencial magnética armazenada, acumulada em circuitos acoplados magneticamente em função da velocidade angular. Observem que a gente analisando ou lendo esse texto, como ele é proposto, talvez a gente consiga absorver muito pouco do que realmente significa. Para tentar dar um pouco mais de lucidez a esse conceito, né, do ponto de vista do entendimento e principalmente da sua aplicabilidade, eu quero fazer algumas considerações importantes. Por exemplo, 3 grandezas que coabitam nesse ambiente: potência, energia, trabalho ou torque. Aí como grandezas, eu diria correlatas, grandezas congênitas, tá certo? Torque, conjugado, trabalho, etc. Tá bom? É interessante perceber como essas grandezas se interrelacionam. Na verdade, talvez não fosse tão importante conhecer de fato o significado de cada uma delas, ou até onde vai uma e começa a outra e vice-versa. A grande questão, no modo de ver, é perceber onde cada grandeza dessa se encaixa nessa ideia, nessa proposta de parâmetro que vai, de certa forma, gerenciar, reger o comportamento da máquina. Eu diria o seguinte, tá? Parafraseando uma autora de psicoacústica, ela diz o seguinte, que potência, energia, trabalho ou torque podem ser interrelacionados usando alguns artifícios, como por exemplo, algo do tipo: energia é tudo aquilo que o sistema ou corpo armazena, estoca, acumula. Torque ou trabalho é a tarefa que esse equipamento propõe realizar naquele ambiente. E potência seria a taxa de utilização dessa energia para que essa tarefa possa ser realizada. Nossa, isso é interessante demais, sabe por quê? Desculpem, porque dá essa ideia de interrelacionamento, interrelação entre essas componentes. Então, se você vê isso aí, analisa sobre essa ótica e volta no conceito, é exatamente o que nós temos lá. Então, diante dessa perspectiva, a ideia de energia, derivada da potência, a torque, a trabalho, voltando à energia, há uma certa conectividade entre elas, eu diria quase que um ambiente simbiótico, eles se relacionam o tempo inteiro. E é interessante a gente perceber como as leis fundamentais do eletromagnetismo, as leis das ciências filosofais, elas estão realmente muito presentes e merecem ser observadas com mais atenção. Coisas do tipo teoria ou do conceito de campo universal. Tá? Campo é tudo uma coisa só. Não existe diferença básica entre campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, campo luminoso, campo térmico, campo acústico. Campo, segundo Einstein, é uma coisa só. Efeitos, ações, capacidade de interação que um sistema, um corpo, uma partícula, uma máquina produz ao seu redor e mais. E que possui a capacidade de interagir com quem está realmente nessa sua vizinhança sem necessidade de conexão.
E isso é um atributo dos campos conservativos, associado a forças conservativas. Convenhamos, a força elétrica é conservativa, a força gravitacional é conservativa, a força magnética, a magnetomotriz é conservativa, o campo é invasivo, é tridimensional, todos obedecendo àquela famosa lei do inverso do quadrado da distância. E o que eu acho mais bacana quando você realmente abre a sua cabeça nesse leque de possibilidades é perceber coisas do tipo que até as expressões elas são muito parecidas. Por exemplo, quem não conhece a expressão meio de mv2? O meio como uma constante. E enquanto constante, gente, meio, um terço, um quarto, um quinto, pi sub 2, raiz de 3, raiz de 4, 1, que também é constante, né? Não muda nada a filosofia da grandeza, talvez um aspecto quantitativo, e quando muito, tá? O interessante é perceber que logo depois se deu uma grandeza escalar, tá? Acompanhada de uma vetorial e com caráter exponencial. E meio de mv2 naturalmente significa joule em forma de energia. Tá? Quem não se lembra de meio de Caixas-2, a expressão é exatamente a mesma, a grandeza constante é a mesma, de novo, uma componente escalar acompanhada de uma vetorial de razão exponencial, também em termos de joule. E aí você vai, meio de CV2, tá? Com energia potencial elétrica armazenada em placas, que nos remete ao capacitor, por exemplo, mais uma vez a constante matemática, acompanhada de uma grandeza escalar, vinculada a uma grandeza vetorial também de caráter exponencial, e agora, nessa linha de raciocínio, chegamos ao que eu queria, meio de Li2, a mesma grandeza, o mesmo constante, e repito, constante matemática, constante construtiva, pode ser qualquer uma delas. Uma constante muda apenas o valor escalar da grandeza, mais nada, o seu módulo, tá? O seu tamanho. Né? Agora, o importante é perceber, acompanhada de quem? De uma grandeza escalar e também de uma vetorial de caráter exponencial. Joule, Henry, ampere ao quadrado. Olha que coisa interessante. Então, pegando um gancho nessa linha de raciocínio, para a coisa não ficar muito matemática, muito árida, tá certo? Olha só isso aqui. Pegando então a luz do conceito de circuitos acoplados magneticamente, vinculados à parte mecânica também, com energia potencial magnética e mecânica associada. Eu diria que temos o bloco estatórico, o bloco rotórico e a interação entre os dois. Olha que coisa interessante. Meio de LeE ao quadrado. Quero chamar a atenção para Henry ampere ao quadrado. Olha a energia aí. Quem seria essa grandeza se não energia potencial magnética armazenada exclusivamente num ambiente estatórico? Tá? Mas eu gostaria de falar assim, um estator sozinho não faz verão, mais meio de LRR e R ao quadrado. Olha o perfil da expressão. Quem sabe energia potencial magnética armazenada num ambiente rotativo? Agora, claro que em termos do acoplamento e do desenvolvimento dessa interatividade de conversão eletromecânica, é preciso que venhamos também a perceber a interatividade entre os dois blocos. Então, por que não isso aqui? A indutância mútua em função de quem? Da corrente estatórica, a corrente rotórica, mais uma vez, Henry ampere vezes ampere, ou seja, Henry vezes ampere ao quadrado. Aí você contra-argumenta, mas e cadê o meio? Eu posso ter muito bem o número 1 multiplicando essa grandeza, e 1 é uma constante também, só que é elemento da multiplicação. Então, observe como a coisa se caracteriza. E claro, quero pegar essa equação de energia e vou derivar essa equação em função de quem? Em função de ômega-s, em função da velocidade angular. Tá? Fazendo isso, convenhamos, derivada de um ambiente estatórico, massa estática, massa completamente parada no ambiente de acoplamento em função de velocidade. Obviamente, derivada disso em relação à velocidade angular é zero. Com relação ao ambiente rotório, é um exemplo que eu sempre faço. Você está no seu automóvel com alguém ao seu lado em alta velocidade. Qual a velocidade relativa desse alguém em relação a você? Zero. Vocês estão no mesmo ambiente. Se você está dando uma ré no seu automóvel, velocidade relativa desse alguém em relação a você, zero. Vocês estão no mesmo sistema, tá? Vocês estão estacionados, velocidade relativa, zero. Ou seja, se vocês fazem parte do rotor, se ele está em movimento, alta velocidade, baixa velocidade, num sentido ou sentido oposto, isso é irrelevante. Resultado, o que se entende? Que também aqui a derivada em relação à velocidade angular é zero. Agora, eu não posso dizer nada sobre a relação a isso aqui. Aqui a coisa muda, e principalmente se lembrarmos que isso aqui é a função indutância mútua estator-rotor, que pode inclusive ser vista sobre essa característica. Olha só, né? Por que não? Já conhecemos isso no estudo e no conceito das indutâncias dinâmicas. Então, propondo a derivada disso aqui em relação a quem? A velocidade angular, porque quem que propõe variação de beta?
Tá? Quem seria o d beta de dt, se não exatamente o ômega? Naqueles módulos anteriores a gente resgatou essa ideia. Resultado, derivando isso aqui, derivada de cosseno menos seno. Olha que coisa interessante. Quero chamar a atenção desse sinal negativo em vermelho. Coincidência ou não, fizemos a mesma interpretação da lei de Faraday. Tá? A parte constante da expressão, onde eu tenho um dispiros do ambiente estatórico, num dispiros do rotor, aço silício que interage os dois sistemas, tá certo? Claro que a interatividade entre ambas as correntes, vezes o seno do famoso beta. Ô, gente, essa expressão aqui é a expressão conceitualmente aceitável, fisicamente e retocável para o conjugado eletromagnético. Aliás, um grande autor que eu gosto muito, o professor Rubens Guilherme Jordão, ele diz, inclusive, textualmente, no seu livro de máquinas síncronas, que essa expressão aqui, que é a expressão de torque, é uma forma primitiva da lei de Faraday, tá? E isso é interessante porque até o sinal negativo também guarda a mesma filosofia. E aí, como nós sabemos, a tensão induzida em circuitos acoplados não é derivada do fluxo, fundamentalmente. Não é do fluxo em si que ela depende, mas da variação dele. E ela reage contra essa variação. Então, sendo assim, se a equação de conjugado é uma forma primitiva de Faraday, esse sinal negativo vai ter o mesmo significado, a pergunta não quer calar. Então, contra quem o conjugado vai reagir na máquina? Contra qual grandeza que significa essa reação, tá? Essa resposta, esse indício de que eu preferi estar que não estava mais centro no processo, então alterou a minha configuração. Interessante isso, tá? Fica essa questão. Então, essa aqui é a forma, repito, conceitual, clássica, quase ortodoxa para campo, para torque ou conjugado eletromagnético. Perfeito? Agora, é interessante que, agora eu convido você saímos do laboratório, tire o seu avental branco, o seu gorro branco, seu sapato branco, tire as condições, as variáveis, todas elas ajustadas artificialmente e vamos para o chão de fábrica. Vamos construir um protótipo, vamos criar um modelo. Entra o projeto, entra os cálculos de enrolamento, a distribuição das bobinas, as espiras preenchendo ranhuras, entra toda a parte construtiva no processo, entre os conceitos de passo polar, número de polos, relação de velocidade com frequência, tudo isso é incorporado à máquina real. E evidentemente que para uma análise de conjugado, um ambiente com esse nível de veracidade, considerações devem ser feitas. Então prestem muita atenção, tá? Para, repito, insisto, analisar a equação de conjugado sob a ótica da ciência fina, pura, líquida, filtrada, não há dúvida a equação é essa aqui. Mas quando você caminha para um ambiente de chão de fábrica e quer definir um protótipo de uma máquina, você vai encontrar a equação de conjugado de torque escrito de uma maneira muito interessante. Olha isso aqui. Bom, o sinal negativo permanece. Não há a menor dúvida, tá? Como eu disse há pouco, você incorpora ao modelo construtivo da máquina as constantes derivadas dos seus projetos executivos. Olha quem está aqui. A primeira delas. Π sobre 2. Como é que eu posso ver isso? Pode ser, por exemplo, o ângulo elétrico entre tensão e fluxo. Perfeito? Independente de quantos polos a máquina tem, dependendo do seu passo polar. Pode ser também o limite de integração da indutância dinâmica. Olha como você tem várias maneiras de interpretar essa constante. Quer ver outra importante? P sobre 2, número de polos, e aqui aparece ao quadrado. Aliás, no meu modo de ver, talvez fosse até ao cubo. Por exemplo, quem converte Hertz em RPS? P sobre 2. Quem converte ângulo mecânico em elétrico? P sobre 2. Quem converte a grande interface entre watt e newton-metro? P sobre 2. Então, o número de polos está intimamente ligado a essa relação de conjugado que essa máquina desenvolve. E, claro que agora vem as grandezas eletromagnéticas envolvidas. E esse termo aqui é muito interessante. φER. Gostaria até de propor uma pequena legenda aqui, ó. Quem seria φR se não fluxo resultante entre estator e rotor? E isso é uma novidade. E isso é uma novidade em relação ao que a gente viu até então. Uma novidade mais altamente previsível, porque no conceito clássico de indutância dinâmica, nós propusemos um modelo de uma máquina monofásica bipolar, onde aparecia o φE, fluxo estatórico, e o φR, fluxo do rotor. Convenhamos, se o conjugado é o resultado da interação dos dois blocos, nada mais coerente, nada mais previsível do que surgir um fluxo resultante entre os dois, que é indiscutivelmente uma somatória vetorial entre quem? φE e φR. Evidentemente que sim, fluxo estatórico e fluxo do rotor. Tá? Como o torque, na verdade, é um momento de força, e esse momento aparece, sem dúvida, na parte móvel,
inargumentável você propor conjugado associado a uma massa estática. Conjugado aparece, o torque aparece, o momento aparece na parte, no bloco rotativo. Então, olha quem está aqui, uma vez que conjugado é momento de força. Um FR com R minúsculo, para quê? Força magnetomotriz do rotor, para não confundir esse R minúsculo com R maiúsculo de força magnetomotriz resultante associada ao campo girante. Perfeito? E, finalmente, seno do deltinha, ângulo de carga. E isso deixa a gente de queixo caído. Por quê? Deltinha não era beta? O ângulo entre FR e FR, né, que define o fluxo do rotor e o fluxo estatórico, ou da fase estatórica de referência. Que deltinha é esse? Bom, o deltinha, por definição, senhores, é o nome ângulo de carga. Alguns chamam de potência, que é seu critério. Tá? O que esse ângulo representa? O que ele é de fato? Ora, sem dúvida o ângulo que defasa o vetor, fluxo resultante estator-rotor, do vetor, força magnetomotriz do rotor. Isso aqui em newton-metros. Perfeito? Aí quando você bate o olho numa expressão como essa aqui, que é a forma clássica de você trabalhar com conjugado numa máquina pronta, e serve para máquina monofásica, máquina bifásica, máquina trifásica, máquina de corrente contínua, motor gerador. Quando você pensa numa máquina rotativa, me apresente a equação de conjugado dela. Está aqui. Mas o que isso tem a ver com a equação de conjugado associada à lei da física? Elas são completamente diferentes. Será que são mesmo? Elas são totalmente distintas. Será que são mesmo? Vão olhar com um pouco mais de cuidado. Não estaria essa equação aqui maquiada ao ambiente estrutural da máquina, a parte construtiva que ela apresenta, tá certo? E para tentar nos ajudar com relação a isso, eu vou pensar aqui uma prova que foi aplicada nos penúltimo, me parece, concurso público da Petrobras, onde aparece uma questão enxuta, com um texto bem conciso, bem sintético, dizendo assim: dado o diagrama a seguir, e o diagrama foi exatamente esse aqui, e eu acho que vocês já conhecem esse diagrama, já viram esse diagrama em algum lugar, estaria aqui o nosso fluxo estatórico, inserido nesse estator, né, um rotor cilíndrico de entreferro uniforme, numa posição aleatória, também com seu fluxo rotórico FR nessa posição, perfeito? Fazendo um com relação ao outro, um ângulo de beta graus, para definir ou defasar um do outro, e o texto diz assim: em se tratando de um motor elétrico, ele afirma que esse diagrama, se é um motor, ele pergunta qual será o sentido do eixo nessa condição fasorial e sendo essa estrutura um motor. Esse eixo estará girando no sentido de um ômega-s, no sentido trigonométrico positivo, ou no sentido menos ômega-s, sentido negativo do ponto de vista da nossa convenção internacional. Pergunta interessantíssima, tá? E é interessante que para respondê-la, não bastava acertar mais ômega-s, menos ômega-s. Era preciso que essa resposta viesse codimentada de quem? Do fasorial resultante associado à pergunta que lhe foi feita. E, sinceramente, é claro que existem sempre várias maneiras de você abordar um assunto e uma questão. Mas eu vejo aqui uma coisa interessante. Se não tentarmos agregar esses conceitos, essas grandezas, essas expressões ao diagrama, é muito pouco provável que acertemos de maneira consistente, coerentemente, com precisão, e consciência a resposta de uma questão como essa. Tá? Então, para nos ajudar, eu vou fazer um breve resgate aqui em alguns conceitos e chegar ao conceito de torque para motor e para gerador e aproveitando e definir ambos, para dar consistência e condimento a essa resposta aqui. Por exemplo, uma coisa que essa regressão sempre faço, sempre que eu posso eu faço. Há algum sentido físico em afirmar que um dado corpo ou partícula tem uma velocidade fisicamente positiva ou negativa, desde que você defina origem e destino, sim. Tá? Por exemplo, eu quero fazer uma viagem de Belo Horizonte, origem a São Paulo, destino. Ora, qualquer módulo, então, que se deslocar sentido Belo Horizonte, São Paulo, terá fisicamente a velocidade positiva, da origem ao destino. Qualquer automóvel que faz a viagem ao contrário, São Paulo, Belo Horizonte, terá fisicamente velocidade negativa, vem do destino para a origem. É apenas uma questão de definir referenciais, definir os seus parâmetros, tá certo? Definir a sua convenção. Aceleração, derivada de velocidade, hein? Observe que coisa interessante, né? Tem sentido, fisicamente falando, aceleração positiva e negativa? Sem dúvida. Se eu tenho um módulo que se desloca a 20 por hora, 50 por hora, 90 por hora, 200 por hora, tem aceleração? Tem. A velocidade varia, mas varia crescentemente. Então, essa aceleração é fisicamente positiva. Se eu tenho um módulo a 200 por hora, um corpo a 200 por hora, 150 por hora, 120 por hora,
30 por hora? Tem aceleração? Tem, só que a velocidade decresce, então essa é um movimento com aceleração fisicamente negativa. Perfeito? Vamos chegar onde eu pretendo. Trabalho de uma força. Tem sentido físico um trabalho positivo ou negativo de uma força em particular? Vejamos se eu quisesse, por exemplo, arrastar esse bloco de um ponto A a um ponto B. Eu aplico uma força sobre ele. Pois muito bem, olha o que eu vou dizer. Percebe-se então que por uma questão circunstancial, ao aplicar esta força muscular sobre o bloco, ele se deslocou circunstancialmente no mesmo sentido da força que eu apliquei. Logo, convenciona-se que toda vez que uma força, ao ser aplicada sobre um corpo, uma força ou uma somatória delas, produz um trabalho que coincide com produz uma força, com um deslocamento que coincide no mesmo sentido da força, essa força produz um trabalho fisicamente positivo, que ela se deslocou no mesmo sentido da força. Mas se por acaso eu estivesse deslocando ou tentando deslocar com a mesma força, a referência à minha força muscular, o mesmo bloco, aplicando uma força nesse sentido, e por exemplo, um guindaste puxasse o bloco para lá, o que ia acontecer é que eu e o bloco seríamos puxados para lá, porque o guindaste não é mais forte do que eu, mas eu estaria com minha força muscular aplicando uma força nesse sentido. Porém, circunstancialmente, o bloco deslocou em sentido oposto. Logo, toda vez que isso acontecer, que uma força ou uma somatória de forças aplicada no bloco, ele se desloca circunstancialmente no sentido contrário à força que eu apliquei, esta força produz sobre o bloco um trabalho fisicamente negativo. Pronto, tranquilo. Aí você fala assim, mas nenhuma força então produz trabalho negativo? E as forças de atrito? Resistência do ar, as dissipativas de uma maneira geral, tá certo? E finalmente agora onde eu desejo, torque ou conjugado. Tem sentido um torque fisicamente positivo ou negativo? Vamos pensar que estamos então tentando abrir ou fechar uma porta, tá? A porta é a nossa peça num processo industrial, tá? Eu vou então e aplico uma força com o braço de alavanca, então tem um momento. Aplico essa força, um torque surge e essa porta se desloca no mesmo sentido da força que eu apliquei. Então convenhamos que eu tenho aqui, toda vez que uma força produz um torque sobre uma peça e circunstancialmente essa peça se desloca no mesmo sentido do torque ou da força, esse torque é fisicamente positivo. E convenhamos, todo torque que está no sentido da velocidade, todo componente que empurra no sentido do giro, produz um torque fisicamente positivo, porque ele acelera o processo, ele empurra o processo. Isso é importante, tá? Agora, vamos supor que eu estivesse tentando abrir a porta, tá? E uma máquina, um dispositivo muito forte, potente, estivesse fechando a porta. O que vai acontecer? A hora que eu tento abrir, esse dispositivo fecha, e fecha comigo junto. Mas a minha referência é o meu braço, a minha força muscular. Então essa força agora produz um torque, produz uma força no braço de alavanca. Só que circunstancialmente, pelo fato de uma máquina, um guindaste, empurrar a porta em sentido oposto, ao invés dela estar abrindo, ela está fechando. Então o que eu tenho aqui? Uma força produzindo um torque sobre uma peça que circunstancialmente apareceu no sentido contrário ao deslocamento da peça. Isso significa um torque fisicamente negativo. E observe, se eu estou tentando empurrar no sentido e a porta vem em sentido contrário, por mais fraco que seja o meu torque, o menor que seja a minha força, eu acabo dificultando um pouco o fechamento dessa porta. Então, por isso que todo torque negativo possui caráter frenante, porque ele está contrário ao giro da peça. Perfeito? Isto posto, devido a essas convenções, olha que coisa interessante. Motor e gerador. Gente, apenas e tão somente uma convenção. Apenas e tão somente uma convenção. Por definição, o que é um motor? Motor é toda máquina rotativa que produz um torque, ou um conjugado, ou um momento de forças que se materializa no mesmo sentido da velocidade do eixo, caracterizando-se como um torque fisicamente positivo. Ponto. Por esta razão é que todo motor possui um conjugado de aceleração, porque ele empurra. O torque aparece no mesmo sentido da velocidade. Pronto. Então, Marcos, no nosso motor elétrico, né, suponhamos que essa caixa preta aqui seja uma máquina elétrica qualquer e eu quero que ele opere como motor. O que eu faço? Eu vou injetar potência elétrica em seus terminais e, por conjugado, campos girantes, equações de velocidade e frequência, conceito de ilutância dinâmica, essa potência elétrica ou energia elétrica de entrada será convertida na máquina em potência mecânica na ponta do eixo, com um conjugado de aceleração. Está aí o seu motor elétrico.
Tá? Então, sendo assim, me vem à mente o seguinte, então o que seria um gerador? Gerador, aproveitar o momento, ele é muito oportuno, ele é didaticamente excepcional. O que seria um gerador? Uma máquina girante, ou toda e qualquer máquina girante, cujo torque, o trabalho, o conjugado, se materializa no sentido contrário à velocidade da peça, caracterizando-se então como um torque fisicamente negativo. Ponto. É por esta razão que todo gerador possui conjugado frenante. Meu amigo, meu colega de profissão, se o seu equipamento produz um torque frenante, ele é um gerador por excelência e por convenção. Peraí, mas deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que aquela mesma máquina elétrica que no exemplo anterior, com a sua mão esquerda, funcionou como motor, ela pode, dependendo da nossa convenção e nossa inserção de energia, os nossos insumos operados no sentido contrário, é evidente. O que seria um gerador, então? Eu vou injetar potência mecânica em seu eixo, uma turbina, algo dessa natureza, e as mesmas grandezas biunívoca e bicontinuamente vão converter a energia mecânica em elétrica, em seus terminais, e com detalhe, com um conjugado frenante. Tá? Então, qualquer máquina rotativa pode preliminarmente operar como motor ou como gerador. Depende das condições iniciais. Perfeito? Voltemos então ao nosso conceito, base conceitual, exercício do nosso concurso importante, tá? Olha a definição, isso é um motor, tá? Então, no motor conjugado está no mesmo sentido da velocidade. A gente bate o olho em expressão como essa aqui, não vê relação nenhuma entre essa e essa, na verdade? Pois é, já fizemos esse raciocínio várias vezes, mas sempre que essas coisas acontecem, por que não voltar à pauta com ele? Como é que eu escreveria a lei de Faraday num ambiente puramente elétrico? Aqui. Menos L d dt. Um ambiente puramente de máquinas elétricas. Menos M dφ dt. Um ambiente em que você está relacionado a máquinas, porém com aspectos rotacionais, a nossa novidade, né? O nosso desafio, menos I dl dt. Qualquer uma dessas expressões agora, no que tange a máquina girante, são cabíveis. São perfeitamente aceitáveis e compreensíveis, tá certo? Todas elas diferenciando ora uma grandeza, ora outra. Pois muito bem. E se eu fizer uma análise instantânea? Porque instantaneamente falando, o D de dt perde o significado. E o sinal negativo que diz que é uma reação também, que toda reação demanda um delay, não acontece instantaneamente. Então, diante disso, o que eu posso afirmar? Que Li é igual a Nφ, porque igual a I vezes zero, a posição desses fatores não está no produto. Então, olha só que coisa interessante. Daqui eu tiro sempre que posso, sempre que eu estou diante de uma situação de cheque conceitual, eu volto a esse sistema de equações. Eles são fundamentalmente importantes para a gente. Olha lá. Tá? Olha que coisa legal. Então, eu posso dizer, por exemplo, daqui que o fluxo daria aqui, por exemplo, Li sobre N. Perfeitamente, perfeitamente. Então, olha que coisa interessante. E se eu falasse entre fluxo resultante e estator-rotor? Ora, seria a indutância mútua. E aqui eu vou trabalhar com, já que eu estou com os dois, ora eu pego a corrente de um, número de espiras do outro, ou vice-versa. Por exemplo, eu pegaria, quem sabe, aqui a corrente estatórica e a número de espiras do rotor. Podia ser corrente rotórica e número de espiras do estator? Evidente que poderia, tá? Me recordo também que a força magnetomotriz do rotor seria quem? Número de espiras do rotor vezes corrente rotórica. Agora, olha que equação de conjugado propõe. Essa grandeza vezes essa. Então multiplica as duas, por favor. Olha o que vai acontecer. Olha que coisa interessante. Φ é R, vezes a força rotórica seria quem? L é R, e E sobre NR, vezes NR sobre NR. Isso aqui não ficou legal. No finalzinho do quadro aqui ficou um pouco confuso, tá? Então, LR, MR vezes R vezes NR vezes IR. Isso que eu queria. Olha só. Então ficou quem? LR e E vezes IR. Ora, mas isso aqui é exatamente a expressão de cima. O que antecede é um pacote de constantes. Constantes, meu caro, pode ser um valor igual a K. Tá? Então, as equações são idênticas. A única coisa que falta, aquele acabamento final. Marcos, mas era beta, agora é deltinha. Que deltinha é esse? Gente, o conjugado trabalha com fluxo resultante estator-rotor. Aqui eu trabalhei inicialmente com indutância dinâmica com os dois fluxos separadamente, definidos estanques. A própria equação sugere o quê? Uma somatória vetorial entre φ e φr. Então você está esperando o quê? Enquanto a somatória vetorial entre os dois, está aqui, ó.
Perfeito. Então está aqui o nosso fluxo resultante, estator, rotor. E aí fica claro, senhores, que eu não trabalho mais com beta. Porque o beta é bom dentro do FR. FR eu não trabalho agora com os dois, eu trabalho com o resultante, o ângulo mudou. Eu vou para qual ângulo? Antes disso, onde estaria nesse fasorial a força magnetomotriz do rotor? Gente, é só lembrar da lei de Ohm magnética. O que ela diz? Que qualquer fluxo sempre estará na mesma direção e sentido da sua respectiva força magnetomotriz. Então, onde estaria o vetor fluxo rotórico, se não na mesma direção e sentido da força magnetomotriz do rotor? Ora, se o FR está aqui, onde é que está a força magnetomotriz do rotor? Na mesma direção e sentido dele. Então, por definição, se deltinha é o ângulo entre essa grandeza e esse, olha o nosso ângulo de carga aqui, ó. De fato, ele deriva de beta, mas ele não é beta, nem poderia ser. O beta é entre FR e FR separados. Agora eu trabalho com a resultante. Então, com calma, com tranquilidade, você consegue chegar no vetorial e encontrar as grandezas relativas à equação de torque. Fica agora o grande finale. Esse sinal negativo significa o quê? Contra quem o conjugado reage? Contra o deltinha. Reage contra essa defasagem, porque se por acaso, se o rotórico e estatório estivessem juntos, com deltinha igual a zero, porque quando beta for igual a zero, deltinha também será, esse momento de acoplamento magnético é excepcional, lembram? Estão paralelos. Não existe acoplamento magnético melhor do que estes magnéticos paralelos entre si. Esse acoplamento é ótimo. Reagir contra o quê? Isso é exatamente essa busca da máquina, um alto coeficiente de acoplamento. Então não há conjugado. Então, mas se por acaso, por uma razão qualquer, existe uma defasagem entre FR e FR, o conjugado aparece tentando o quê? Não retorne aquele ponto excepcionalmente bom em termos de acoplamento magnético quando o beta é igual a zero, quando o deltinha é igual a zero. Então o torque reage contra quem? Reage tentando fechar a deltinha, anular a deltinha. O torque aparece empurrando o rotor volta, aproxima, volta, procura ficar em fase com o estator e para isso o torque aparece aonde? Empurrando a componente rotórica de volta ao ambiente do fluxo estatório. Olha o sentido do torque nesse diagrama, tá? Empurrando a força do rotor, buscando se alinhar de novo com o fluxo resultante do estator. Agora, se foi dito que se trata de um motor, vamos lá no conceito. O motor é uma máquina girante, que o torque aparece aonde? Sempre no mesmo sentido da velocidade do eixo. Ora, se o torque está aqui, que é a velocidade do sistema? Está lá. E como nós havíamos percebido, torque e velocidade no mesmo sentido, empurrando o rotor em relação ao estator. Perfeito? Combinado? Essa é a equação de conjugado e é assim que nós vamos trabalhar com ela. Tá bom? Pensem sobre isso, um exercício para você. E se eu te apresentasse o mesmo diagrama, o mesmíssimo, o mesmo desenho inicial? Não, isso é um gerador. Para que lado o rotor estaria girando? Mais um MHz ou menos um MHz? Mas para responder, traço o fasorial. Perfeito? Um abraço, até o nosso próximo encontro. Saúde e paz.